Fala galera, análise pré-jogo de Santos e Cuiabá pela 32ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. A gente está quase aí batendo a meta de 100, a marca de 100 inscritos, então fica meu pedido para você me ajudar a atingir esse número o mais rápido possível. Então vamos lá, começando pelo desempenho recente das equipes, considerando o mando de campo, a gente vai ver que nas últimas 10 rodadas o Santos fez 4 jogos em casa, derrotas para Cruzeiro e Bragantino, vitórias sobre Vasco e Coritiba, dando aí 50% de aproveitamento para o Santos nesses jogos. Nas últimas 10 rodadas o Cuiabá também fez 4 jogos fora de casa, derrotas para Grêmio e Atlético Mineiro, e vitórias sobre Coritiba e Botafogo, 50% de aproveitamento também para o Cuiabá nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desse jogo, a gente vai ver que, em média, o Santos teve 48% de posse de bola, né? Nesse quesito aí, equilíbrio em relação aos adversários nessas últimas partidas e um número mediano aí para o Santos, considerando que era o mandante. Já o Cuiabá, nas últimas partidas, aí, teve 40% de posse de bola, um número relativamente baixo para uma equipe visitante. Em termos de construção, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, pelo lado do Santos, em média 0,99 de expectativa de assistências e os seus adversários 0,74. Números baixos, tanto para Santos quanto para os seus adversários. Mas a gente vê aí o Santos com uma leve superioridade em termos de expectativa de assistências nesses últimos jogos. Pelo lado do Cuiabá, os adversários tiveram em média 1,71 de expectativa de assistências e o Cuiabá 0,55, números baixos, né, para o Cuiabá como visitante, e também aí uma superioridade bem grande dos adversários do Cuiabá em média aí nessas últimas partidas. Agora vamos olhar para finalizações. Então, aí, em média, o Santos teve 19,8 finalizações por jogo e os seus adversários 11,5. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que os times criaram, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que ajuda a gente a projetar o número de gols esperados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades que ela cria, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações. Então, em termos de oportunidades criadas, a expectativa era que o Santos marcasse aí 1,76 gols em média por jogo e os seus adversários 1,41. Mas quando a gente considera a qualidade das finalizações, a gente vê que esse número cai para o Santos para 1,37 e para os adversários sobe bastante para 2,28. E olhando para o número de gols efetivamente marcados, o Santos marcou em média 1,75 gols por jogo e os seus adversários 2 gols em média por jogo. É bom a gente ter em mente aqui que esses números podem estar inflados aqui pelo lado dos adversários, né? Porque foram 2 placares aqui que o Santos tomou 3 gols. Então, principalmente em expectativa de gols pós-chute aqui, que foi um número bem alto, talvez muito influenciado por esses 2 jogos. Mas, de qualquer forma, o que os números mostram para a gente é que o Santos teve bons números aqui de finalizações e expectativa de gols, e números medianos para a expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados. O Santos foi superior aqui, bem superior, pelo menos, em número de finalizações, mas como a gente viu em expectativa de gols pós-chute, deu muita oportunidade para os adversários. E agora, olhando para os números pelo lado do Cuiabá, em média os adversários deram 17,2 finalizações por jogo e o Cuiabá 10. Em termos de expectativa de gols, 1,19 em média para os adversários e 0,77 para o Cuiabá. Mas quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, considerando a qualidade das finalizações, aí o Cuiabá tem um pouco de superioridade, 0,94 para os adversários e 1,22 para o Cuiabá. Quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, em média os adversários marcaram 0,75 gols por jogo e o Cuiabá, em média, 1 gol por jogo. Aqui também a gente tem um resultado, que foi a vitória do Cuiabá por 3-0 em cima do Coritiba, que também pode estar influenciando esses números. Mas aqui, de qualquer forma, a gente vê que em termos de finalizações e expectativa de gols, o Cuiabá foi superado em média pelos seus adversários, mas em termos de expectativa de gols pós-chute e de números de gols marcados, aí o Cuiabá tem
a superioridade. De qualquer forma, números medianos aqui para o Cuiabá nessas 4 estatísticas de finalizações, menos a expectativa de gols, que foi relativamente baixa. E aí, para a gente finalizar a análise, a gente vai olhar aqui para alguns palpites de resultado para o jogo, mas lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. O intuito aqui é a gente conseguir olhar para o desempenho recente dessas duas equipes nesses jogos que a gente viu e tentar projetar um placar para essa partida. Então, o que a gente fez? Eu simulei aqui 10 mil partidas entre Santos e Cuiabá, considerando a expectativa de gols que eles criaram e deixaram seus adversários criarem, e também a expectativa de gols pós-chute, né, com essa mesma ideia, olhar para aquilo que Santos e Cuiabá conseguiram produzir de expectativa de gols pós-chute, mas que também deixaram os seus adversários produzirem. E aí o que saiu aqui? Olhando para a expectativa de gols, a gente vê aí um favoritismo para o Santos, 44% de chance de vitória, 27% de chance de empate e 28% de chance de vitória para o Cuiabá. Os resultados mais frequentes aí nessas 10 mil simulações: empate por 1-1, vitória do Santos por 1-0 e por 2-1, com 9% das ocorrências. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ver que o cenário se inverte e agora o favoritismo passa a ser do Cuiabá. 21% de chance de vitória para o Santos, né? Então cai aí para pouco menos da metade do que tinha ali com base na expectativa de gols, 25% de chance de empate e 54% de chance de vitória do Cuiabá. Como a gente tinha visto no slide anterior, deixa eu até voltar. A gente vê aqui que o Cuiabá foi bem, né, em geral foi melhor que seus adversários em termos de expectativa de gols pós-chute, e que o Santos foi muito mal nesse quesito. Então por isso que o cenário ali se inverte. Então os resultados mais frequentes aqui foi empate em 1-1, vitória por 2-1 para o Cuiabá e por 1-0 e 2-0 para o Cuiabá, que esses dois resultados com 9% das ocorrências. Então a gente vê aí que pelo lado da expectativa de gols, um favoritismo para o Santos, pelo lado da expectativa de gols pós-chute, favoritismo para o Cuiabá. Então a partida aí tende a ser equilibrada, com boas chances de vitória para os dois lados. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Santos e Cuiabá. Espero que vocês tenham gostado e fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!